nós temos aqui, vamos hoje falar sobre fórmula de reação química, né? Vamos falar sobre as reatividades, né? O que são reatividades? São as substâncias que reagem com as outras para formar novas substâncias, né? Tem substâncias reativas, mais reativas que as outras, né? São, no caso, nós vamos falar sobre a fila de reatividade dos metais, né? Quando a gente pega um metal conhecido como cobre, ele é um metal eletronegativo, porque ele tem um sinal de negativo. Os elementos eletronegativos são os que liberam, na verdade são os que recebem elétrons, né? E os de sinais positivos são os que liberam. Então, a gente com sinal negativo a gente recebe. Então, o cobre, quando a gente faz uma reação química entre o cobre e o dicloreto de níquel, não ocorre reação. Por que essa reação não ocorre? Porque o cobre ele é menos eletronegativo e menos reativo que o níquel, né? O níquel, na fila da reatividade, já nós vamos falar sobre isso, ele é mais reativo do que o cobre, então não haverá uma reação, né? O cobre ele não reage. Então, se a gente colocar o metal cobre em uma substância de cloreto de níquel, não haverá uma liberação do metal e não haverá uma reação química. Agora, se nós pegarmos o zinco e colocar em uma substância conhecida como sulfato de níquel, ocorre reação. Por quê? Por que essa reação ocorre? Porque o zinco ele é mais eletronegativo e mais reativo que o níquel. Então aí você já pode ver que nessa aqui, ó, nesse primeiro exemplo, ocorre reação, né? Já no primeiro exemplo do cobre não ocorre reação química. Então vamos agora para a fila das reatividades dos metais, né? Nas reatividades dos metais temos o lítio maior que o potássio, temos o potássio maior que o bário, temos o bário maior que o cálcio, temos o cálcio maior que o sódio maior que o magnésio maior que o alumínio maior que o zinco e o zinco maior que o ferro maior que o níquel mais reativo que o chumbo mais que o hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio ele não é um metal, mas por ele ser um halogênio eletronegativo, ele entra nessa fila da reatividade, né? Alguns metais, quando reagem em algumas substâncias que contêm hidrogênio, ele será liberado em forma de gás. E às vezes o hidrogênio, às vezes por ser mais reativos que outros metais, ele não será liberado, continuará com a mesma substância, né? Então temos hidrogênio maior que o cobre e assim vai até o ouro. O ouro é o último e o ouro ele não reage com nenhum. Qualquer produto, qualquer metal químico que você for colocar, o ouro não haverá nenhuma reação química, né? Então, essa aqui são as filas das reatividades dos metais. Por isso que o zinco, quando reage com o níquel, ocorre uma reação química, formando o sulfato de zinco e liberando o níquel na forma sólida. Então, essas são as filas das reatividades. Agora vamos para as filas da reatividade dos ametais, né? Os ametais que são o flúor, o oxigênio, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre e o carbono. Os ametais são aquelas substâncias que, quando reagem com alguns metais ou halogênios, ela forma substâncias conhecidas como iodeto de potássio, cloreto de potássio, cloreto de sódio. Também tem o bromato de sódio, tem o carbonato, os sulfatos, são tudo substâncias ametais, né? Então o flúor ele é mais reativo que o oxigênio maior que o cloro maior que o bromo maior que o iodo maior que o enxofre e o enxofre maior que o carbono. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre só as reatividades dos metais. As reatividades de alguns ametais serão feitas nas próximas aulas que a gente for aprender, né? Então vamos agora falar sobre uma reação química de liberação, né, de deslocamento, que é a reação química do zinco
com o ácido clorídrico. Né? Se a gente for na fila de reatividade dos metais, o zinco é um metal e ele é mais reativo que o halogênio e o hidrogênio. Então, quando a gente pega uma placa de zinco ou um pequeno pedaço de zinco em um tubo de ensaio, em uma substância conhecida como HCl, que é o ácido clorídrico, a gente vai ver que esse zinco ele vai ocorrer uma reação química, né? E vai ter uma reação exotérmica, né? Que são reações que liberam calor. Reações exotérmicas a gente também vai ver nas próximas aulas, né? Que são reações que liberam exotérmica, endo que recebe calor, né? Então a gente também vai falar sobre essas reações de liberação de energia, calor, tudo isso. Então, quando o zinco reage com o ácido clorídrico, ele faz essa seguinte reação: zinco mais o H2Cl2, formando o zinco mais o Cl aquoso, que é o ácido, que é na verdade que é o cloreto de zinco, né? A substância que nós vamos formar aqui é o cloreto de zinco. E nessa formulação, o zinco vai deslocar o hidrogênio na forma gasosa, porque o zinco ele é mais reativo que o cloro, né? Quer dizer, ele é mais reativo do que o hidrogênio, então ele vai liberar. É isso aí mesmo. Lembrando que o zinco ele é eletropositivo, né? Eu estava falando que os metais são elétrons negativos, não, os metais são elétrons positivos. Quem é eletronegativo são os ametais, né? Que são aqueles que nós vamos falar nas próximas aulas. Desculpa aí pelo erro, né? O erro de tradução. Então, esse aqui são os metais. Os metais, eles são elétrons positivos, são os que liberam elétrons para os elétrons negativos, né? Mas agora vamos para outra fórmula aqui, onde tem o cobre mais o nitrato de prata. Você vê que nessa reação não ocorre, porque o cobre, quer dizer, nessa ocorre uma reação, porque o cobre ele é mais eletropositivo do que a prata, né? Então, o cobre ele vai reagir liberando a prata, né? Então, essa reação, se você fazer em laboratório, você vai ter como extrair a prata sólida da substância do nitrato de prata, né? Então, quando a gente faz a reação química do cobre mais o nitrato de prata, a gente vai formar o nitrato de cobre mais a prata sólida, né? Então, dali vai ser extraída uma prata sólida, onde poderá ser estudadas ou feitas outras substâncias através dela, né? E também, já que estamos falando de reações químicas, vamos falar sobre as reações de neutralização, né? Às vezes você está na sua casa e você pega lá, né, o ácido clorídrico, que é, na verdade, um ácido muriático, né? Quando você pega ele na sua mão, se você não tiver cuidado, o manuseio errado, ele pode corroer sua mão, ferir ou alguma coisa do tipo, porque ele é um produto ácido e muito perigoso, né? Ele é até um produto tóxico, né? Porque ele pode até levar à morte, dependendo da forma que você manuseá-lo, né? Então ele corrói a sua matéria orgânica, entendeu? Aí você já pega outro produto também que é uma base muito forte, né, que é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e você vê que também ela tem essa função de corroer, de queimar e até prejudicar a sua pele. Aí o que é que você pensa? Uai, se duas substâncias faz isso, vamos misturar as duas e deixar as duas mais fortes. Mas a notícia que eu tenho para te dar é que quando você mistura dois produtos fortes, como uma base forte e um ácido forte, vai só ocorrer uma reação de neutralização, né? Quando a gente pega o ácido clorídrico e faz uma reação química entre o hidróxido de sódio, vai liberar uma reação exotérmica que libera calor, e nessa reação só vai ocorrer a formação do ácido, a formação de um sal muito conhecido que você usa no dia a dia na sua casa, que é conhecido como cloreto de sódio, né? Esse sal ele é muito utilizado para temperar comida, né? E aqui ele forma na forma aquosa. E essa reação de neutralização ocorre dessa forma, né? É o HCl mais o NaOH, nessa reação química aqui, ó, onde o hidrogênio reage com o hidróxido, formando a água, e o sódio reage com o cloro, formando o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então nós temos o cloreto de sódio aquoso mais a água na forma líquida, né? Porque soluções aquosas é diferente das soluções líquidas. Líquido é aquilo puro que já é o próprio líquido. Aquoso é quando tem alguma substância misturada com água. Então,
O cloreto de sódio aqui aquoso, ele está na forma em que aquela substância ela está misturada com água, então ela se torna assim uma substância aquosa, que é uma substância onde tem água presente. Se fosse o NaCl líquido, seria uma substância pura líquida do NaCl, né? Então aqui nós temos o H2O líquido, que é água pura, sem nenhuma substância, e o NaCl aquoso, que tem algumas propriedades da água misturada nessa substância, né? Lembrando que a água é um eletrolito fraco, né? Substâncias menos ionizáveis. E agora vamos falar também aqui, né, uma reação química muito usada em casa, né, que você faz, você toma, né, que é a reação que ocorre para reduzir a acidez estomacal, né? Às vezes você está com aquela azia, aquela má digestão, e isso é provocado pelo ácido, uma substância química no seu estômago conhecida como HCl, né? Quando a gente tem a acidez estomacal, o HCl, que é o ácido clorídrico, é a substância que dá aquela acidez estomacal no seu estômago. Então o que é que você vai tomar? Logo que você não vai tomar um hidróxido de sódio, né? Que você não vai se matar, né? Logo, mesmo sabendo que os dois misturados vai formar uma substância fraca, mas antes de ele formar essa substância fraca, antes de ele reagir, você já tem morrido, né? Porque ele primeiro vai entrar no seu organismo para poder reagir com ácido clorídrico, até que ele chegue no seu estômago. Então, a melhor substância para neutralizar esse ácido e reduzir a acidez estomacal é o bicarbonato de sódio, né? Bicarbonato de sódio é uma substância química conhecida como NaHCO3, né? E quando a gente reage ele com o ácido clorídrico, nós vamos formar 3 substâncias químicas. Uma que será liberada pela urina, a outra que será liberada pelo arroto e a outra que será liberada no sangue, que circulará no sangue, no seu sangue. Essa que será liberada pela urina será o NaCl, que é a reação entre o sódio e o cloro, formando o cloreto de sódio. A outra que será liberada pelo arroto será o CO2, que é a reação do gás carbônico, é a reação do CO3, onde uma molécula de oxigênio vai para o H2, que é o hidrogênio, que são 2 hidrogênios, e ele vai formar uma água, né? Então, serão formadas 3 substâncias, uma liberada pela urina. Você pode perceber que após tomar essa substância, você vai ver que você vai liberar isso pela urina, né? O NaCl. A outra será liberada pelo arroto e a outra será distribuída no nosso sistema sanguíneo, no nosso sistema central, né? Então, essa é a reação de neutralização que vai neutralizar a acidez estomacal, né? E a acidez estomacal, como eu te expliquei, é a alta concentração de ácidos clorídricos que temos no estômago. E você às vezes toma até outros produtos químicos que ajudam nessa neutralização, como o leite de magnésia, né? E outras substâncias afins. Mas eu recomendo mais o bicarbonato de sódio, né? Por ele ter uma boa absorção e uma boa reação química, né? Você vê que também vou falar também das reações químicas do nosso corpo. Nós, na verdade, somos umas substâncias químicas no nosso corpo. A cada dia tem reações neles, né? Tenham todos uma ótima tarde e até o próximo vídeo.